Salve, salve família, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Acho que é melhor normalizar, né? A gente aparecer sempre com uma roupa Hoje repetida. eu tô com uma roupa diferente. Salve, salve família. Eu não tenho mais roupa pra aparecer nesses vídeos, então que se lasque, vai assim mesmo, amarrotada. Bom, Essa é a amor, minha última também, da coleção. tem que Vai ser comprar sempre roupa a nova, mesma. hein? Num Sim, brechó. inclusive você tá me devendo. Sim, não é o nosso escopo do Comprinhas. vídeo, então Verdade. vamos ter que ignorar. Bom, amor, a gente vai continuar aqui no estudo dos widgets. Na última aula a gente entendeu um pouquinho o que é esse main.dart e entendemos o que é a Material App, o Scaffold, o App Bar e um pouquinho do container. Exatamente. Inclusive na aula anterior, eu tinha falado alguma coisa sobre mexer no container, alguma coisa assim. Mas não, Só que não agora eu não devagar, tô lembrando. devagar. Vamos focar aqui Não no tô que a gente tem. lembrando. Com esses widgets, você não faz coisa nenhuma. Tipo, só uma tela com duas cores não é o interessante. Toda Bom tela, nome, ali é um título. toda tela precisa de uns componentes, não precisa, mas normalmente tem um componente embaixo do outro ou um do lado do outro, certo? Sim. Então aqui no Flutter, a gente tem um widget que a gente vai estudar hoje, que se chama Row. Então você pode aí já Mas apaga daí esse... o container a gente nem vai mexer muito nele. A gente vai mexer, mas hoje eu vou te ensinar um conjunto de widgets. Não vou te ensinar só o container, só o row. Eu vou te ensinar um conjunto de widgets e que com eles você consegue construir interfaces legais. Então apaga esse container aí. Só com container eu não consigo construir interfaces legais. Não consegue, porque você vai por um container, ele tem um filho só. Vai por um container dentro de um container, o que vai virar? Um monte de caixa pequena dentro de uma caixa grande. Não tem lógica. Então, escreve aí row Dentro do body, dentro do body. com R maiúsculo. R maiúsculo sempre. Tá. E aí o segundo aí, esse que tem esse quadradinho, se você der um enter, ele já abre e fecha o parênteses para você, não precisa se preocupar daí. Sim. E esse cara, passando o mouse em cima, assim como a gente conversou ontem, ele te passa algumas propriedades. Por enquanto a gente vai esquecer essas primeiras, vamos nos concentrar naquele children, lá embaixo. Tá. Isso. Children é crianças, eu acho, em inglês. Eu Filhos. copio ele? Filhos, né? Então você pode colocar ali dentro do row, beleza? Como toda propriedade que a gente aprendeu na última aula, você tem que digitar o nome, dar 2 pontos, e aí do lado, né, dar um espaço, e a gente vai colocar os valores. Como ele é filhos, a gente não pode simplesmente escrever container. Escreve aí container. E usa o segundo que já abre e fecha. Porque ele não é uma lista, aqui pra mim. É como se fosse um grupo de pessoas. Então, a row, ela aceita um grupo de pessoas nessa analogia. E não apenas uma pessoa. E para você agrupar essas pessoas, você precisa colocá-las dentro de um colchete. Então, tipo, quando eu passei o mouse aqui no Children, eu vi mesmo que tá escrito Type, List, Widget. Ou seja, é uma lista de vários widgets. Isso, uma lista de vários widgets. E como a gente não aprendeu sobre lista ainda, eu vou meio que passar para você a estrutura que você digita e lá na frente a gente vai cobrir mais um detalhe. Lá na frente a gente vai cobrir essa questão de lista. Isso. Tá. Lá na frente. Bem na frente. Bem na frente. Pode apagar então o container e colocar igual eu te falei. Abre e fecha colchete. Tá. Agora dentro você pode pôr um container. Dentro desses colchetes. Container. Isso. E põe uma cor nele. Eu dou um enter para ficar mais formatadinho. Color. Color. Daí qualquer coisa, se eu não lembrasse qual é a propriedade, era só colocar o mouse aqui no container e ia ver, né? Mas como é cor e é meio que em inglês, você já vai digitando aí color que ele já aparece para você. E as cores estão dentro de uma classe chamada colors, com C maiúsculo e S no final. Você dá um ponto, você acessa as cores. Tipo aqui, tá todas as cores. A gente já falou sobre isso, então não vamos nem... Põe um vermelho aí. Pode ser. Porque lá já tem vermelho. Salva. O que aconteceu? Assim, que antes nós tínhamos um container vermelho, mas eu não tinha... Quando eu tirei o container vermelho, eu não salvei a alteração. Por isso aqui, na minha tela do app, continuou vermelho. Agora que eu adicionei de novo um container com uma outra cor, aí ele mudou pra mim pra branco. Meu homem do céu, não tava vermelho ali antes o código? Sim, mas por que mudou pra branco se eu quero blue? Exatamente isso que eu ia te explicar. Pega esse container e coloca uma altura dele. Por que você falou homem do céu? É um cacuete da minha cidade. Coloca... Calma, amor. Sem dedo louco. No final do container, onde ele tá
iniciando a cor. Tá, aqui. Isso, ele inicia a cor ali e termina aí. Então, depois dele, você dá um Enter e daí você põe uma próxima propriedade. A gente aprendeu na última aula como coloca, ou em alguma aula, como põe altura e largura? Sim, você mostrou lá na documentação. Widget, eu não sei pronunciar. Width e height. Widget e height. Isso, então coloca aí, põe uma altura. Altura é height. É height. Ele aceita um booleano, ou você pode pôr um 100 aí que ele interpreta isso. Um double, né? Isso, um double, perdão. Double é com ponto, né, geralmente. Um ponto. Mas se eu colocar 100, ele aceita. Isso, salva. Não aconteceu nada ainda, né? Não. Pega e põe agora uma largura. Por 100 também. Põe Vai 100. ficar um quadradinho. O que aconteceu? A row, pode falar. Ah, não é o que eu achei que era. O que você achou que era? É porque na aula passada você explicou sobre o scaffold, sobre o material app pegar. Tipo, eu achei que dentro do scaffold ele já tem uma cor pré-definida que era branco. Não, acontece que a gente conversou que alguns widgets têm uma propriedade que prevalece em relação a outros. Isso, daí eu achei que o scaffold tinha já a propriedade da cor que prevalecia em relação a esse container que está dentro dessa row. Você acertou a lógica, mas não na propriedade. Não é a cor, é o tamanho. Uma row, ela meio que se perde em relação aos filhos dela. O filho dela tem que dizer o tamanho que ela tem que ter, ou ela tem que ser filho de alguém que diz o tamanho que ela tem que ter. Nossa, que confusa, né? Tipo, primeiro, o que é uma row? Uma row copia esse container azul Tá. e duplica aí, né? Põe uma vírgula. Opa. Dedo louco. Não é dedo louco, viu que ele seleciona Vi. o próprio VS Code? Coloca as vírgulas ali pra você salvar e ele formatar. Sim, eu vou pôr aqui também, né? Depois desse escopo e aqui. Daí Que mesmo que eu pedi pra você pôr. Pode salvar. Coloca uma cor diferente. Vou pôr red. Isso, salva. Então, o que é uma row? Row é linha em inglês. Então ele coloca em uma linha um widget do lado do outro. Tá. Tá? Então agora você vai colocar um container a mais aí. Coloca... Row é linha mesmo, né? A tradução. Sim. Ah, Coloca um container a mais embaixo de uma outra cor. vou pôr preto, que é timão. Beleza, salva. Então agora você tem 3 containers dentro de uma row, cada um com 100 de altura e 100 de largura. Sim, tanto que eles estão bem proporcionais, né? Isso. Então, o que a gente aprendeu até aqui? A row é um widget que te dá a capacidade de colocar vários widgets um do lado do outro. Numa linha. Numa linha. Entretanto, tem uma regra. Não é uma regra, mas você precisa... É uma regra. Ou ela tem que estar dentro de um widget que diz qual que é o tamanho dela, ou os filhos dela têm que ter um tamanho para que ela entenda até onde ela vai. Se eu tiro o tamanho de todos esses containers, eles não vão aparecer aqui Tira mais na para minha ver. tela. Tira o widget de todos. Deixa só Rake, por exemplo. Tá, posso comentar? Não, selecione e apaga. Eu não expliquei o que é comentário ainda. Eu acho que vai ser confuso. Tá. Se você der 2 cliques, seleciona a linha e você é mais prática daí. Tá. 2 cliques, Não dá, tem que ser 3. 3 cliques e salva agora. Então a row se perde. Mas daí se eu colocar um tamanho no meu scaffold, aí ela vai se reencontrar ou no meu row? Não, porque o scaffold, ele já é o esqueleto, que ele define que tudo ali para baixo é, depois de Tati Linda, a gente tem um app bar, né? Então o scaffold tem a propriedade de app bar, que eu já expliquei na aula passada, que é a parte de cima. E o body é daquela parte verde para baixo. Uhum. Só que daí no body, o scaffold, ele tem um componente, que no caso é um widget, que ele não tem essa habilidade de se definir como um tamanho, de ter um tamanho definido. Ele precisa de filhos que tenham um tamanho fixo, ou ele tem que ser filho de alguém que tenha um tamanho fixo. Então minha row aqui, ela não é filha de ninguém. Ela é filha do scaffold dentro da propriedade body. Então, se eu colocar um tamanho no scaffold... Não, porque a propriedade body, ela exige eu passo o mouse em cima do scaffold. Procura aí, desce para baixo aí, um widget e um rect. Peraí, Ele não tem. não tem, Porque ele já foi programado para poder pegar o tamanho restante ali. Então, tipo, toda essa parte branca aqui é dele. É o body dele. Só que dentro do body dele, a gente colocou um widget que é meio burrão. Que ele não consegue ver, cara, é todo esse corpo que eu posso preencher. O row. A row. Então, os itens de dentro dela, eles precisam ter um tamanho. Isso é regra, então. Isso é regra. Se você não fizer isso, você pode pôr um monte de coisa ali, não vai aparecer nada. Então, aí a gente tem 2 alternativas. Vamos seguir para
para a gente fazer um fluxo meio fluido aqui, volta lá como estava, com o widget. Beleza. Então, salva. Ok. Tá vendo que todos eles estão alinhados à esquerda? Eles estão para a esquerda, né? Pra esquerda. Estão para a esquerda. E tem um espaço em branco do outro lado. À direita. A gente agora pode alinhar os conteúdos aí dentro. A gente tem duas propriedades. Main Axis Alignment e Cross Axis Alignment. Não quero que você decore. Eu quero que você saiba que elas existam e que uma serve para você alinhar os itens nesse eixo, no eixo X e... Esse é o X ou Y? Eu acho que é X. Assim é X e assim é Y. Enfim. De matemática, né? De matemática. Um é nesse eixo e o outro é nesse eixo. Horizontal, outro vertical. Horizontal e vertical. Então, ali na row, passa o mouse em cima dela. Então, ali a gente tem, ó, Main Alignment. Uma das primeiras propriedades. Isso, ó o padrão dela, Start. Uhum. Então, digita ali depois, antes de filho. Children. Isso, de filhos. Main Axis Alignment. Já vem ela aqui. Isso, então aí, ó, o Flutter mesmo, ele já coloca para você as opções. Ele facilita a tua vida. Então, você pode escolhe o Start ali, do jeito que tá mesmo, que é o padrão, que já vem marretado já no código. O último aqui. O último, e salva. Não aconteceu nada porque já era o padrão. Ele já vem por padrão, mesmo você não colocando, ele já é padrão Start. Por isso, quando a gente coloca aqui o mouse posiciona na row, ele já meio que vem pré-definido, então. Exatamente. Legal. Então agora você vai mudar para End. Ao contrário de Start, é End. Salvo. Salva. Percebeu que ele foi lá pro fundo? Sim, foi pro final. Então, esse é o alinhamento nesse sentido aqui, ó. Então, ele tava para cá, agora a gente colocou para cá. Faz sentido? Pra mim faz sentido, como você tá olhando de frente pra mim, ele tava pra cá À esquerda. e foi pra direita. Isso, então ele tava no começo, ele foi pro final. Agora apaga esse end, apaga o ponto também, dá um ponto de novo e vamos testar esse Space Around e salva. O que é o Space Around? Ele vai colocar um espaço em volta dele, igualzinho. Aí você fala, como assim? Como é igual, André? Sendo que no começo tá menor e no final tá menor? Vamos supor que esse começo do azul seja 10. Então no começo do azul ele colocou 10, no final do azul ele colocou 10. Vamos pro vermelho. No vermelho é a mesma coisa. Ele colocou 10 no começo e 10 no final, só que já tinha 10 do azul, então virou 20. E depois ele tem 10 em relação ao preto, e o preto tem 10 em relação a ele e 10 em relação ao final. Por isso que entre eles tem um espaço maior, porque 10 é dele, 10 é do vizinho. 10 é dele, 10 é do vizinho. E das extremidades não tem um vizinho para colocar um espaço entre eles, entendeu? Por isso que é a metade. Então, around significa o quê? Espaço ao redor. Around, tipo, around you, em volta de você. Apaga esse space around e testa outro. Space between. Entre. Isso. Então ele ignora qualquer espaço que ele não saiba que tem um vizinho. No começo e no final não tinha vizinho, mas ele tem um vizinho no meio, então ele colocou um espaço igual. Legal. Legal? Apaga esse between aí. Peraí, que eu me distraí um pouquinho. Então ele colocou um espaço igual no meio, porque no começo e no final o quê? Não tem vizinho. Ah, tá. Então o between ele coloca espaço só nos que tem vizinho. É. Tipo, esse O azul não tinha nenhum outro container do lado dele, nem o preto, então ele faz isso. Exatamente. O comportamento é não dar espaço daí entre eles. Isso aí. Tá. Entre a parede, digamos aqui, né? Exato. Tá. Agora você coloca aí space, dá um ponto, né? A gente faltou space Evelyn. Evelyn, o que é isso? Salva. Esse ele iguala. Não importa se você tem um vizinho ou não. Então, no começo é igual. Quando você quer criar um layout onde todos eles têm um espaço igualzinho, tanto nas laterais quanto entre eles, você usa esse space Evelyn. Legal. Beleza? Beleza. Então, o alinhamento principal da row é assim. A row coloca os caras assim e o alinhamento dele é nesse sentido aqui. Ó. Não, ainda não ficou muito claro esse sentido. A row, como que ela é alinhada? Ela é horizontal. Horizontal. Então, ela é assim, ó. Sim. Ela é assim e tem vários carinhas aqui. Sim. 3 containers. 3 containers. O alinhamento principal dela, ele meio que faz um X. Então, ele puxa... Quando você fala alinhamento principal, é o Main Axis Alignment. Sim. Eu não falei isso no começo? Deve ter falado, mas é que então agora vou falar de me novo. confundiu. O Main Axis Alignment, main é principal. A main actor. Então, o alinhamento principal de uma row, ele é meio que ao inverso dela. Você sempre faz um X para você entender. Se a row coloca os itens nesse sentido, então o alinhamento ali alinha assim, ó. Ele puxa para cá, ele põe no centro, ele puxa para cá. Tá. Tá? Tipo, o alinhamento principal da row, ele é vertical, podemos dizer assim?
tese ele é horizontal, porque a row é horizontal, mas eu tô falando que a movimentação dos widgets é nesse sentido. Tá. Tipo, se eu fizesse assim, ia ficar meio difícil de te explicar. Mas se tem 3 itens aqui, ó. Cada dedo é um item. Então, o alinhamento principal dela, ele puxa eles pra cá, entendeu? É meio que no sentido onde eles estão. Tá? Tu tem o cross. O cross é o inverso. Então, ele vai alinhar aqui, ó. Pra baixo e pra cima. Embaixo. Isso. Então, o alinhamento, ele meio que segue a ordem dos itens. O o alinhamento principal. E o cross, já diz, né? Cross é quando ele faz ao contrário, né? Ele cruza. Faz esse alinhamento nesse sentido aqui. Tá. Então vamos testar o cross. Tem que ter uma mão na massa, né, disso daqui pra ficar mais claro. Sim. Coloca aí ponto start. Ah, tá. E eu já fui fazendo sem você ter falado. Apaga esse trem aí. É que, tipo, essa parte eu já tinha estudado, né? Mas tudo bem. Sim. Coloca aí Cross Axis Alignment. Passa o mouse em cima dele. Qual que é o valor padrão dele? Cross Axis Alignment. Qual que é o valor padrão dele, que já vem por padrão? Ah, tá. Ponto e center. Então ele é centralizado. Coloca aí End, por exemplo. Daí eu clico aqui. Ele já até me dá, né, o VS Code. Pode clicar direto no End. Ah, desculpa. Salva. Deixa eu ver. Se eu entendi, então o Cross Axis Alignment vai pôr pra baixo. Vai pôr pra baixo? Vamos ver. Nada. Por que não aconteceu? Porque isso daqui deve estar atrapalhando? Não. Porque uma row, ela só tem um tamanho definido pelos filhos. E os filhos ali, eles têm 100 de altura. Então é como se a row terminasse ali onde está a base do azul e do vermelho. Então ela não tem mais para ir para baixo nem para cima. Então, para a gente colocar ela em um sentido onde ela saiba que ela possa alinhar nesse eixo aqui, ó, no eixo cross dela, no eixo ao contrário, você vai colocar essa row dentro de um filho e você vai dar uma altura para esse filho. Então, o que você vai fazer? Não se Nossa, que olhar de desesperada. Mas eu tô pensando a pessoa ouvindo isso. Você é a pessoa. Exato. Sim, mas aqui do jeito que a gente tá explicando, é os primeiros passos. Sim. Não se assuste. Não deixa a Tati te desesperar. Siga firme. Viu como eu tô fazendo bem meu papel, tá vendo? Tá, nossa, tinha um tatu aqui. Não edita não, meu Fernando, pode deixar. Clica em Row. Que porco. Clique em Row e aperta Command ponto. Ou Ctrl ponto. Ou Ctrl ponto. Aqui é uma hora que todo mundo vai reclamar, né? Porque se não for, mas eu acho que é Ctrl ponto. E aí tem aquele Wrap with Container. Só passa o mouse e não clica. Ok. Clica aí. O que ele fez? Ele pegou a tua row, olha aqui pra mim, e colocou dentro de um filho. Que esse filho é um container. Então, ela era a principal. E aí, o que você fez? Você colocou ela em volta de um container. Tipo um Lego mesmo, né? Então, agora, vamos entrar naquela salva para ver o que vai acontecer. Não aconteceu nada, porque esse container, ele não tem um tamanho. E ele não consegue identificar um tamanho maior na row que seja maior que os 100. Containers de dentro dele. Que é 100. Então, ele tem um tamanho de 100 também. Só que o container, a gente consegue pôr uma altura nele. Então, faz isso. Coloca uma altura nele. De 500. Na row eu não consigo colocar altura, então. Não. Salvou? Beleza. Agora, o que aconteceu? A gente tem uma row que está pegando todo esse espaço aí desse container de 500, porque o container faz isso, ele faz com que o filho possa flutuar dentro dele, no espaço dele. E agora você alinhou ela no end, no final. Coloca aí uma cor desse container de cima. Recomendo sempre que você coloque cores nos containers ou em qualquer componente que você for trabalhar, porque daí você consegue ver nitidamente onde ele começa e onde ele termina. Senão vai ficar uma tela branca igual essa. E aí você fica meio perdidaço, beleza? Beleza. Ele tá até azulzinho esse container aqui. Ele manda a gente trocar por um size de box, mas não tem problema, porque a gente vai colocar uma cor agora nele. Ah, tá. Color. Colors. Põe uma cor... Amarela? Pode ser amarela. Amarela eu acho que ia ser amber também. É yellow, mas beleza, pode pôr esse amber aí. Olha só como dá mais visibilidade. Essa filha dele, que é row, ela, por mais que ela esteja ocupando todo o espaço dela, do pai, que é 500, a gente disse que os itens dela estão alinhados lá embaixo. Sim. Muda agora o cross para start. Vai pra cima, provavelmente. Vai para cima. Muda o start para center. Opa. Salva. Então é isso. A gente tem 2 alinhamentos de coluna, de row, de linha. Um que é o main, que alinha eles nessa posição. Na verdade, deixa eu fazer assim, ó. Sim. Assim, na posição onde eles estão definidos. Um do lado do outro, então eu trago todo mundo pra cá, trago todo mundo pra cá, deixo no meio e pá. E assim, que é o cross, que é ao contrário do posicionamento deles. Entendeu? Sim. Então, o que é o main? O main é o principal, então ele vai alinhar
os componentes ali que vão estar dentro dessa row dessa forma assim, tipo, um do lado do outro. Aham. E o cross vai ser de cima para baixo ou pro meio, tipo, ele vai movimentar dessa forma assim. Ao contrário, Ao contrário do main. mas ao contrário da disponibilidade deles dentro da row. É com certeza ao contrário do main. Sim, que é cross. Ao contrário do, tipo, ele é, a row é horizontal, então vai ser ao contrário de horizontal. Então ele vai fazer vertical, né? Porque ele faz assim. Em tese é isso. Faz com os dedos, igual eu te expliquei. 3 containers. 3 containers. Qual que é o main? O main, ele é assim. Faz a mão assim pra poder entender. Ele move assim. Isso, move assim. E o cross, Move assim. vira a tua mão, desce pra cima e pra baixo. Tá. Mas daí, tecnicamente, como que eu explicaria um main e um cross? É isso. O main é um alinhamento no sentido da da disposição dos itens dentro da row. Então, se ele é um do lado do outro, eu alinho eles assim, ó. Eu puxo eles nesse sentido. O cross é o inverso. Se eles estão assim, o cross ele vai alinhar para cima e para baixo. Ao contrário do sentido em que eles estão dispostos. Tá. Agora eu tenho um desafio para fixar essa parte aí. Beleza. Dentro do container azul, eu quero que você coloque 3 containers. Coloque um filho dentro desse container. Do container azul. Isso. Então você vai colocar um filho. O que é um filho? Todo widget, ou ele tem um filho ou filhos, como a gente entendeu aí. Então, quando você passa o mouse em cima do container, você já consegue ver. Ali você tem um child. Aqui, Isso. Que é um widget. Em inglês tá bombando. Agora, row, passa o mouse em cima da row, lá em cima. Ele tem um children, Sim. que são filhos. Então, quando é children, você vai colocar dentro de um colchete vários itens. Quando é filho, é um só. Então, dentro do container, põe um filho. Ai, peraí. Um filho nele, que vai ser outra row. Tá. Posso fazer já? Pode. Então, daí eu vou posicionar o mouse em cima do container e clicar nas teclas, para quem tem Mac, Command ponto. Se você tiver Windows, tenta Ctrl ponto. Você entendeu o que eu perdi? Sim, mas Sim, você Pode quer falar. que eu coloque um filho, envolva o meu container num filho. Não, eu quero que você coloque um filho dentro dele. Tá, um filho dentro dele. Isso. Tá, então ele tem a propriedade child, e aí você quer que eu coloque um filho. O child é um widget, então eu posso colocar qualquer tipo de widget. Eu vou colocar um texto. Amorzinho, eu pedi pra você colocar um filho que é uma outra row. Ah, tá. Ai, foi mal. Beleza? Então eu coloco a row. E dentro dessa row você vai colocar 3 outros containers, cada um de 10 altura e largura de 10 e cores aí aleatórias. Agora eu prestei atenção como que é? Na instrução. 3 outros containers. Eu vou fazer assim. Eu vou copiar. Pode copiar. Só que você falou altura de 10? Tá, peraí. Dá um comando dizer. Ah, já sei. Deixa eu fazer, é meu desafio. Ah, tá bom, desculpa. Já sei o que eu errei. Pode Estão narrar. vendo que tá tudo vermelho, gente? Vai narrando o que você tá fazendo. Eu vou tirar esse container de negócio que fica aparecendo essas instruções do VS Code às vezes. Tira o container de novo. Quando a gente abre uma row, eu tenho que acessar a propriedade children dela. Por isso que tá dando aquele erro. Então, children. Aí ele já abriu e fechou pra mim esse colchete aqui. Dou um enter, mas eu dei o enter, ele me deu essa palavra widget aqui. Tá. Dei um enter e agora eu vou escrever de fato o que eu quero. Container. Vamos fazer assim, não vou copiar e colar. Aí eu dou outro enter e vou colocar a propriedade color do container. Vai ser colors. Qualquer cor. Uma cor diferente da que tá ali, porque eu quero ver Purple. os containers. Pode ser. Depois vai ser pink. Como são vários containers, 3, né? Eu vou pôr uma vírgula aqui para pôr o próximo. Daí eu vou copiar esse daqui e vou colar ele 2 vezes. Enter, cola, enter, cola. Daí aqui eu vou colocar rosa, que é pink. E pink não parece ser rosa. Mas tá. E outra cor que eu sei em inglês? Põe branco, pra ser mais ágil. Pode ser white. E agora faltou a altura. Você devia ter posto a altura em todos pra depois copiar e colar. Verdade. Mas não tem problema, daí a gente copia e cola aqui também, ó. Mas põe a largura também, que daí você copia tudo uma vez só. E o que você falou só altura? Você entendeu, né? Sim ou sim tem que ter altura e largura, então, né? Pra que ele fique bem certo. Tá vendo como? Você acabou de testar, né? Que não apareceu? Eu acho que não. É que eu não tinha salvado ainda. Beleza. Bem pequenininho ali dentro do azul. Então agora dentro desse container, por que eles ficaram ali naquela posição? Eles ficaram na posição do main start, parece.
Por que eles ficaram se eu tô dentro desse container? Porque eu não... Deve ser que essa row aqui, que é filha desse container, já tá com start. Ó, acho que sim, ó. Porque quando eu passo o mouse, main axis alignment start. E isso faz o quê? Faz ficar do lado onde começa. Põe 20 no lugar desses 10 para ficar um pouquinho maior, rapidinho. Sim, copiando e colando. Beleza. Ficou Então, maior. por que ficou ali colado na lateral esquerda? Porque a minha row, que é filha desse container azul, Uhum. ela tá iniciando com esse main axis alignment ponto start. E a gente viu no exemplo ali dos outros 3 containers que o start ele posiciona tudo para o lado esquerdo. Porque essa é a explicação muito boa. Você me fez entender o motivo. A explicação técnica é porque toda row, por padrão, ela já vem um alinhamento principal start. Agora, por que ela ficou no meio do azul no cross? Vamos ver. Porque o cross é center. Fala tecnicamente. Porque toda row, ela já vem com o cross axis alignment dela centralizado. Ponto center. Por padrão. Por padrão. Então, agora eu queria que você colocasse space between no main e end no cross. Tá. Nem lembro mais o que o space between faz. Na verdade, eu vacilei, eu devia ter falado o que eu queria, mas beleza, já deu a resposta. Sim, porque daí eu ia ter que pensar. É, End, né? isso. Cross. Ele ficou lá embaixo, um espaço entre eles. O between é espaço entre eles, sem contar ali as laterais que não tem nada. Isso. Não Agora tem outro componente. Exato. Agora eu quero que eles fiquem no meio e com um espaço igualzinho entre eles. No meio e com espaço igualzinho. Isso. Tá. Pra ficar no meio, eu volto pro center. Eu vou salvar e já vou ver o comportamento pra ver se tá certo. Tá certo? Pra ficar... Qual é o outro? Que você Espaço igual entre eles. Espaço igual entre eles. Eu vou fazer um teste, pode? Pode. Não fica bem igual, né? Porque esse around aqui ele fica diferente. Então deve ser o outro. Deve ser Evelyn. É isso aí. Beleza. Conseguiu entender um pouquinho essa questão de alinhamento principal e alinhamento cross? Sim. Acho que eu preciso aí de um desafio para conseguir fazer com que isso fique mais concretizado, sabe? Porque eu tenho muita dificuldade com orientações, sabe? Direções e tal, Tá. vertical, horizontal, essas coisas. Então elas confundem um pouquinho a minha cabeça. Então um desafio bem da hora vai me ajudar a deixar esse conteúdo mais concretizado. Beleza. Fechou? Então eu vou passar um desafio bem da hora para você fazer. O que eu preciso agora entender é que se ficou claro a relação tamanho do pai que aplica nos filhos e o tamanho do filho que reflete no pai. Mais ou menos também. Mas o que eu vou usar para conseguir ter certeza se o fato do componente, o widget não aparecer ali para mim no meu aplicativo, é pegar e posicionar o mouse no widget em si e ver, por exemplo, esse widget, ele tem um tamanho, eu vou ver aqui nas propriedades que não tem. Então, beleza, então eu preciso definir com os filhos que estão dentro. Daí eu vou ver o filho e vou procurar essa propriedade de tamanho, sabe? Beleza? Pode ser, é uma boa. Até pegar a prática e entender melhor cada qual, né? Que não... Sim, que depende. Certo, mas programação não é sobre decorar, é sobre você entender conceitos. Então, esse conceito de que no Flutter ou é o pai ou é o filho que tem que determinar o tamanho, precisa estar na tua mente. Porque se você estiver num cenário onde, eu estou num aplicativo aqui dando suporte na minha empresa e sumiu um widget, não está aparecendo componentes aqui. Você lembrando desse contexto, você vai olhar, esse cara aqui é um container que está aqui, o filho dele não tem tamanho, nem ele por um tamanho no filho, para ver como vai refletir. Não ficou legal, então eu vou definir o tamanho do pai, para ver como os filhos vão se comportar. Então tudo que eu estou te ensinando é conceitos que precisam ser firmados e você aplica em testes. Beleza. Então sempre o conceito é ver se o pai tem tamanho. Se não tem, ver se o filho tem tamanho e testando. E testando. É isso aí. Isso se aplica a alguns widgets, tá? Não todos. Por isso que eu tô falando para você ir tentando. Tem widgets que eles são específicos para você determinar tamanhos, para pegar todo o espaço disponível, mas hoje eu quero que fique esse conceito firmado. Mais para frente a gente vai melhorando esse conceito, acrescentando coisas novas e quebrando algumas verdades que não são 100% absolutas. Beleza. Caraca, falei bonito agora, hein? Não, beleza. Então eu vou te passar um desafio para você fazer em relação a
containers e rows para fixar. Tá, E para na você próxima. também. Na Porque próxima. eu acho que esse vídeo ficou grande aí. Ficou. Mas é importante entender todo esse contexto. Beleza. Fechou? Fechou. Alguma dúvida extra, amor? Acho que não. Essa questão aí dos widgets é o que você falou, né? Mais pra frente a gente vai estudar outros tipos de widgets que não necessariamente vão depender do seu pai ali, né? Mas acredito que ficou bem claro. Fechou, então. Espero que você tenha entendido, então, esses conceitos também. A você, aluno, você que está assistindo, e qualquer dúvida pode contatar a gente aqui nos comentários ou, sei lá, mandar uma mensagem lá no Instagram que a gente pode te ajudar da melhor forma. Fechou? Fechou. Valeu, até a próxima. Valeu, família. Tchau, tchau.